Olá, meus caros colegas. Vamos dar continuidade ao nosso estudo resolvendo questões e estudando a Lei 8.112 de 1990. Esse estudo, ele é muito importante. Por quê, professor? Porque eu estou esgotando toda a lei. Nós vamos resolver questões sobre todos os dispositivos da Lei 8.112. Além dos comentários, e também nós vamos procurar mostrar para vocês o que a banca pode vir a cobrar, além das questões que nós iremos resolver. Ok? Então eu vou começar hoje analisando com vocês, antes de iniciarmos a questão 88, o artigo 19. O artigo 19 da Lei 8.112 de 1990. Diz o artigo, observe comigo, artigo 19. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos. Então, a jornada de trabalho, ela é fixada tendo em relação às atribuições pertinentes aos respectivos cargos. Agora, deve-se observar o que? A duração máxima de 40 horas semanais. A duração máxima para o servidor público é 40 horas semanais. E deve também ser observado o limite mínimo e máximo de 6 horas e 8 horas diárias, respectivamente. Agora, eu chamo a atenção de vocês também para os ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança. Submete-se a regime de integral dedicação. Quem ocupa cargo comissionado ou ocupa função de confiança, ele submete-se a regime de integral dedicação ao serviço. E ele deve observar, ele é submetido à Lei 8.112. Além de observar também o artigo 120, que fala da acumulação de cargos. Meus caros, além do que nós falamos, é importante que você observe o seguinte: a duração de trabalho poderá também ser estabelecida em leis especiais. Aí deve-se observar a lei especial que rege a duração de trabalho de determinados cargos. O artigo 20 diz o seguinte: ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito aqui ao estágio probatório, por período de 24 meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação. É o período que ele será avaliado para o desempenho do cargo que irá ocupar. Deverão ser observados os seguintes fatores: assiduidade do servidor, disciplina do servidor, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. 4 meses antes de terminar o período do estágio probatório, será submetida à homologação de autoridade competente a avaliação do desempenho do servidor, realizada de acordo com o que dispuser a lei ou o regulamento do sistema de carreira. Preste atenção para uma coisa: é sem prejuízo da continuidade da apuração dos fatores, sem prejuízo, não é com prejuízo. E preste atenção numa informação: o servidor não aprovado no estágio probatório
Se o servidor não for aprovado no estágio probatório, ele será exonerado. Ou, se for estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Meus colegas, é importante registrar que o servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento. É o que dispõe o parágrafo 3º do artigo 20. O servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidos licenças e afastamentos previstos em lei no artigo 81 da Lei 8.102, no inciso de 1 a 4, 94, 95 e 96. Meus caros, o servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de efetivo adquirirá a estabilidade ao completar 3 anos de efetivo exercício. O artigo 22 chama-nos a atenção para o seguinte: o servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo no qual lhe será assegurada ampla defesa. Muito bem. Feito essas observações, vamos responder a questão de número 88. O cometimento de crime contra a administração pública acarreta a pena de A. Advertência, B. Demissão, C. Suspensão, D. Multa, E. Disponibilidade? A alternativa correta é letra B, conforme dispõe o artigo 132. Demissão. Questão de número 89. O processo disciplinar previsto expressamente na Lei 8.112 de 90 deve desenvolver-se nas seguintes fases. Alternativa A, instauração e inquérito administrativo e julgamento. Alternativa B, instrução, defesa e relatório. Alternativa C, instauração, instrução e relatório. Alternativa D, inquérito, relatório e julgamento. Alternativa E, instauração, instrução e julgamento. Meus caros, conforme dispõe o artigo 151, o processo disciplinar deve desenvolver as seguintes fases: instauração, inquérito administrativo e julgamento. Alternativa A é o nosso gabarito. Questão de número 90. Sobre a revisão do processo disciplinar, é correto afirmar. Alternativa A. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerido. Alternativa B. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, somente o respectivo curador poderá requerer a revisão do processo. Alternativa C. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento de penalidade. Alternativa D. A simples alegação de justiça da penalidade constitui fundamento suficiente à revisão. Alternativa E. No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida por qualquer pessoa da família. Meus caros, analisando a alternativa A, nós vamos descobrir que ela está incorreta. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente e não ao requerido. É o que diz o artigo 175. A alternativa B também está errada. Ela diz o seguinte: em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, somente o respectivo curador poderá requerer a revisão do processo. Falso. Falso. O que diz o artigo 154, parágrafo 1º, é o seguinte: em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do processo. Qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do processo. A alternativa C de casa é o nosso gabarito. Está corretíssima. Ela é a literalidade do parágrafo único do artigo 182. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento de penalidade. A alternativa D está errada. A alternativa D está errada.
Ela diz: a simples alegação de justiça da penalidade constitui fundamento suficiente à revisão. Falso. A simples alegação de justiça da penalidade, não. A simples alegação de justiça da penalidade não constitui fundamento suficiente à revisão, que requer elementos novos, ainda não apreciados no processo original. A alternativa E também está errada. No caso de capacidade mental do servidor, a revisão será requerida por qualquer pessoa da família. Falso. No caso de requerimento, no caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo curador, é o que diz o artigo 174. Questão de número 91. O prazo para conclusão do processo disciplinar não excede 60 dias, prorrogável por igual prazo. É a letra D de dado, é o nosso gabarito. É o que dispõe o artigo 152 da Lei 8.112. Diz o artigo 152. O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 dias. Não excederá 60 dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. Questão 91, alternativa D de dado. Questão de número 92. Não é necessário processo administrativo disciplinar no caso de exoneração, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria, cassação de disponibilidade. Meus caros, preste bem atenção no que diz o enunciado. Não é necessário processo administrativo no caso de. Lógico que é exoneração. Nós já falamos, exoneração não é penalidade. Então, o gabarito da questão 92 é letra A. Questão de número 93. Ao servidor estável com 15 anos de serviço que tiver o seu cargo extinto, assegura-se a aposentadoria com proventos proporcionais. B. Aposentadoria com proventos integrais. C. Recondução ao cargo anterior. D. Disponibilidade com remuneração proporcional. E. Disponibilidade com remuneração integral. Novamente, prestemos atenção no enunciado da questão. Questão 93. Ao servidor estável com 15 anos de tempo de serviço que tiver o seu cargo extinto, assegura-se. Meus caros, a alternativa correta é a letra D de dado. Disponibilidade com remuneração proporcional. Disponibilidade com remuneração proporcional. Quero chamar a atenção de vocês para a questão 30, para o artigo 30, que diz o seguinte: o retorno à atividade do servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimento compatíveis com o anteriormente ocupado. Questão 94. Sabendo-se que a prévia habilitação em concurso público é condição necessária à nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo, e considerando o que dispõe a Lei 8.112 de 1990, é correto afirmar sobre o Instituto que nós queremos a alternativa correta. Poderá ser aberto novo concurso, ainda que haja candidato aprovado em concurso anteriormente com prazo de validade já expirado. Falso. Não poderá. Será de provas de títulos ou de provas de títulos. Falso. Terá que ser de provas ou de provas e títulos. C. Poderá ter validade de 1 ano e ser prorrogado uma única vez por mais 2 anos. Não. Se ele tem validade de 1 ano, ele só pode ser prorrogado uma única vez por mais 1 ano.
D. Terá seu prazo de validade e condições de realização fixados em decreto presidencial. Corretíssimo o nosso gabarito, a letra D. E. Poderá ter validade de 6 meses e ser prorrogado várias vezes por mais 6 meses em cada prorrogação até o limite de 4 anos. O limite é realmente 4 anos, mas não pode ser prorrogado por mais de uma vez. Questão de número 95. Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, o estágio probatório será avaliado com base em alguns fatores. Assinale no rol abaixo o fator que não está previsto na norma positiva. A. Disciplina. B. Capacidade iniciativa. C. Pontualidade. D. Assiduidade. Meus caros, a alternativa correta é a letra C de casa, porque nós estamos procurando o fator que não está previsto. O fator que não está previsto é pontualidade. O artigo 20 diz o seguinte: ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório período de 24 meses, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para desempenho de cargo. Observados os seguintes fatores: assiduidade, disciplina, capacidade administrativa, produtividade e responsabilidade. Questão 96. Questão de 96. O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público, adquire estabilidade após 2 anos de exercício, após 3 anos de exercício, após 5 anos de exercício, quando toma posse, quando entra em exercício. Meus caros, nós já falamos essa questão, nós fizemos questões parecidas com essa e já falamos desses positivos. O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público, adquire estabilidade após 3 anos de exercício. A alternativa correta é a letra B de bola. Questão 97. Em vista dos preceitos constitucionais que tratam da estabilidade do servidor público, assinale a opção correta. Nós vamos procurar a opção correta. Alternativa A. Na atualidade, existem apenas 2 formas de perda do cargo pelo servidor público estável: em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo disciplinar em que lhe seja assegurada ampla defesa. Acontece que eu vou buscar a Constituição Federal em seu artigo 41, que diz o seguinte: esta alternativa está incorreta. Por quê? Vou provar para vocês. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude do concurso público. O servidor público estável só perderá o cargo. O servidor público estável só perderá o cargo. 1. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 2. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 3. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar assegurada ampla defesa. Então, a alternativa A está incorreta. A alternativa B. Com a reforma administrativa promovida por meio da emenda constitucional número 19, 98, restou afastada a necessidade de instituição de comissão para que se dê avaliação de desempenho do servidor durante o seu estágio probatório. Meu amigo, não ficou afastado. Mantém-se a comissão, sim. Então, a alternativa B está incorreta, porque existe sim a comissão de avaliação, avaliação de desempenho do servidor durante o seu período de estágio probatório. C. Se restar declarada a desnecessidade do cargo, o servidor, mesmo que ainda não seja estável, poderá ficar em disponibilidade. Falso. Se restar declarada a desnecessidade do cargo, o servidor, mesmo que ainda não seja estável, se não é estável, não há que se falar em disponibilidade. D de dado.
invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante do cargo, se estável, reconduzido ao cargo de origem. Em tal hipótese, ambos os servidores, o reintegrado e o reconduzido, terão direito à indenização em vista da falha cometida pela administração pública. Não há que se falar em indenização por parte daquele que estava ocupando o cargo do servidor que sofreu demissão. Acompanhe o que diz o artigo 28. A reintegração é a investidura no cargo do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão judicial ou administrativa, com ressarcimento de todas as vantagens. Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem. Será reconduzido ao cargo de origem. Sem direito à indenização. Sem direito à indenização. Ou aproveitamento, ou aproveitado em outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade. A alternativa é o gabarito correto da questão. Diz a alternativa E. Na sistemática da Constituição Federal, está claro que há distinção entre estabilidade e efetividade. Lógico, evidente. A efetividade é quando você faz o concurso público para ser um servidor público. Você busca uma função, você busca um cargo que lhe leva à efetividade. Já a estabilidade, ela é adquirida após 3 anos de efetivo, preste bem atenção, de efetivo exercício na administração pública. É muito complexo. Às vezes, o aluno acha que efetividade e estabilidade são institutos jurídicos iguais. Mas, na verdade, são distintos. Sendo que a natureza de um não pode ser confundida com a de outro. Preste bem atenção. Enquanto a efetividade representa um modo de preenchimento do cargo, que contempla esta natureza, por pressupor a permanência e continuidade do servidor no exercício de suas atribuições, a estabilidade é a garantia de o servidor efetivo permanecer no serviço público após 3 anos de efetivo exercício, em cargo de provimento efetivo, conforme dispõe o artigo 41 da Constituição Federal. Conforme dispõe o artigo 41 da Constituição Federal. O cargo efetivo é aquele preenchido com o pressuposto da continuidade e permanência de seu ocupante. Ao se nomear alguém para um cargo efetivo, há o pressuposto de permanência da pessoa no desempenho das atribuições. Este é, portanto, o sentido do termo efetividade.
é a nomeação para o cargo efetivo que possibilita a aquisição da estabilidade ordinária ou comum, conforme prevê o artigo 41 da Constituição Federal, onde figura o termo efetivo. Não é o concurso público que possibilita a aquisição da estabilidade. Ele possibilita a aquisição da efetividade. É o modo como o cargo é provido, ou seja, o provimento efetivo. Não é o concurso público que possibilita a aquisição da estabilidade. Preste atenção. É o modo como o cargo é provido, ou seja, o provimento efetivo. Ok? Então, não confundem, porque são institutos diferentes. O servidor é efetivo desde o momento em que foi nomeado para exercer o cargo de provimento efetivo, ao qual foi aprovado mediante a realização de concurso de provas ou de provas e títulos. Para ser estável, olha a diferença. Entretanto, o servidor precisa cumprir o prazo previsto no artigo 41. 3 anos de efetivo exercício, bem como ser aprovado no estágio probatório. Não há como confundir efetividade com estabilidade. Por quê? Porque a efetividade é uma característica da nomeação. E é uma característica da nomeação. E a estabilidade é um atributo pessoal do ocupante do cargo, adquirido após a satisfação de certas condições de seu exercício. A efetividade é um pressuposto necessário da estabilidade. A efetividade é um pressuposto necessário da efetividade. Sem efetividade, não pode ser adquirida a estabilidade. A estabilidade é um atributo pessoal do servidor, enquanto a efetividade é uma característica do provimento de certos cargos. Daí decorre que a estabilidade não é no cargo, mas no serviço público. A estabilidade não é no cargo, mas no serviço público. Em qualquer cargo equivalente ao da nomeação efetiva. O servidor estável, caros colegas, pode ser removido e transferido pela administração, segundo as conveniências do serviço, sem qualquer ofensa à sua efetividade ou estabilidade. O estável não é inamovível. O estável não é inamovível. É conservado o cargo enquanto bem servir e convier à administração pública. Muito bem. Feito essas pontuações, vamos continuar a resolução de questões. Questão de número 98. São requisitos simultâneos para aquisição de estabilidade no serviço público, exceto. Alternativa A, declaração de idoneidade financeira. B, 3 anos de efetivo exercício. C, aprovação em concurso público. D, nomeação para cargo de provimento efetivo. C, aprovação em avaliação especial de desempenho. E, meus caros, é o que eu acabei de falar com vocês. Nós estamos procurando o que não é requisito para aquisição de estabilidade. É a letra A, então. A declaração de idoneidade financeira não é requisito para a estabilidade. Agora, 3 anos de efetivo exercício, sim. Aprovação em concurso público, sim. Nomeação para cargo de provimento efetivo, sim. Aprovação e avaliação especial de desempenho, sim. Questão de número 99. Em relação à posse do servidor público, é incorreto afirmar. Eu vou procurar a questão incorreta. Alternativa A. Haverá posse em todos os cargos de provimento de cargo. B. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contado da publicação do ato de provimento. C. A posse dependerá de prévia inspeção médica oficial. D. A posse dar-se-á mediante procuração efetiva. E. No ato da posse, o servidor declarará seus bens e os valores de seu patrimônio.
Meus caros, analisando a questão de número 99, nós vamos procurar a alternativa incorreta. A alternativa incorreta. E a alternativa incorreta é a letra A, que diz o seguinte: haverá posse em todos os cargos de provimento. Haverá posse em todos os casos de provimento de cargo. Falso. Ué, tá falso, professor? Sim. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. Se for por nomeação, há posse. Se não for, não há que se falar em posse. Então, as formas de provimento são nomeação, aí há posse. Promoção, não há posse. Readaptação, não há posse. Reversão, não há posse. Aproveitamento, não há posse. Reintegração, não há posse. Recondução, não há posse. Há posse na nomeação, há posse na nomeação, porque a nomeação é um provimento originário. Muito bem, então a letra A é o gabarito correto da questão 99. Questão de 1100. De acordo com a Lei 8.112 de 1990, são formas de provimento de cargo público, exceto A, nomeação, B, promoção, C, readaptação, D, recondução, E, remoção. Eu acabei de comentar com vocês, acabei de falar com vocês as formas de provimento. De acordo com a Lei 8.112, são formas de provimento de cargo público, exceto, que não é, a nomeação é, a promoção é, a readaptação é, a recondução é, e a remoção? Não. Remoção é deslocamento do servidor. Então, a nossa alternativa é a letra E. Questão 101. Questão de número 101. Não integra o rol de requisitos básicos para investidor no cargo público. A alternativa que não integra: A, gozo de direitos políticos. B, nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. C, aptidão física e mental. D, comprovação de ausência de condenação penal. E, idade mínima de 18 anos. Vamos conferir. Não integra o rol de requisito básico para investidor em cargo público. O gozo de direitos políticos integra, não é o nosso gabarito. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo integra, não é o nosso gabarito. A aptidão física e mental integra, não é o nosso gabarito. A idade de 18 anos integra, não é o nosso gabarito. A comprovação de ausência de condenação penal não integra o rol de requisitos básicos para investidura em cargo público. Então, o nosso gabarito é a letra D de dado. Letra D de dado. Questão 102. Virgínio, servidor público federal estável, foi reintegrado no cargo que ocupava anteriormente. Porém, esse cargo estava provido por Sócrates. Neste caso, o servidor Sócrates, também estável, será, alternativa A, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitado em outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade. Meus caros, acompanhe novamente o enunciado. Virgínio, servidor público estável, foi reintegrado no cargo que ocupava anteriormente. Quer dizer, então ele foi demitido ilegal por algum erro da administração. Porém, esse cargo estava provido por Sócrates. Neste caso, o servidor Sócrates, também estável, será reconduzido ao cargo de origem, que ele ocupava antes, mas ele não tem direito à indenização. Virgínio tem, mas Sócrates não. Sem direito à indenização ou aproveitado em outro cargo ou ainda posto em disponibilidade. Corretíssimo. O gabarito é letra A. O gabarito é letra A. Questão de número 103. Relativamente às formas de provimento do servidor público, assinale a opção em que o servidor
passa a exercer suas atribuições como excedente. Reintegração, readaptação, recondução, redistribuição, reversão no interesse da administração, meus caros. Essas questões são muito cobradas pela banca, por isso que eu quero parar e comentar com vocês. Olha aqui. Relativamente às formas de provimento do servidor público, assinala a opção em que o servidor passa a exercer atribuições como excedente. A alternativa correta é a readaptação. Por que na readaptação o servidor passa a exercer função como excedente? Eu vou explicar a você analisando o artigo 24. A readaptação, ela é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatível com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. O servidor, ele sofre um acidente. Aí, ele passa pelo processo de readaptação. Aí, nesse caso, ele é investido em um cargo que seja compatível com a sua limitação. Agora, se julgado incapaz para o serviço público, o readaptado será aposentado. A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos, e na hipótese de existência de cargo vago, de inexistência, não tendo cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência da vaga. Então, o nosso gabarito é letra B de bola. Mas eu quero comentar a alternativa A, é a reintegração. Reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação quando invalidada a sua demissão, por decisão administrativa ou judicial, ou ressarcimento de todas as vantagens. Na hipótese do cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade, observado o disposto nos artigos 30 e 31. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitado em outro cargo ou ainda posto em disponibilidade. Vamos falar também da alternativa C, recondução. A recondução é o retorno do servidor estável, ao cargo anteriormente ocupado, que decorrerá de inabilitação no estágio probatório relativo a outro cargo. Reintegração do anterior ocupante. Agora, redistribuição. Vamos comentar um pouquinho também sobre a redistribuição. A redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal para outros órgãos ou entidade do mesmo poder, com prévia apreciação do órgão central do CIPEC. Observados os seguintes preceitos: interesse da administração, equivalência de vencimentos, manutenção da essência das atribuições do cargo, vinculação entre graus de responsabilidade e complexidade das atividades, mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional, compatibilidade entre atribuições do cargo e as finalidades institucionais do cargo ou entidade. A reversão, que nós vamos falar também, a reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado. Questão de número 104. O retorno à atividade do servidor público civil da União, regido pela Lei 8.112 de 90,
para o cargo em que tenha sido colocado em disponibilidade, dar-se-á mediante A, aproveitamento, B, readmissão, C, reintegração, D, reversão, E, recondução, já comentamos. É o que dispõe o artigo 30. É a alternativa A, aproveitamento. O retorno à atividade do servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. A questão 104 é a alternativa A. Nós vamos fazer o intervalo, parando na questão de número 105. No próximo encontro, nós trabalharemos a questão de número 105. Um grande abraço a você, caro estudante, que está acompanhando comigo esse curso completo, estudando a Lei 8.112 de 1990 para todos os concursos públicos que exigirem em seu edital tal conteúdo. Muito obrigado. Não se esqueça, compartilhe essas aulas. E você que está na rede social pode convidar o professor Hernando com H. Fernandes. E no mesmo momento eu aceitarei o seu convite. Um grande abraço.